Fala, segundo ano! Vamos estudar mais um pouco essa semana? Nós vamos continuar função exponencial, tá? Só que agora nós estamos na segunda semana, na semana do dia 10 ao dia 14. Aparentemente parece que nessa semana o assunto é menor, mas não é menor não, tá? É um assunto assim que é a parte que mais cai. É uma parte bem interessante e bem é cobrado, é bem cobrado, tá? Você vai fazer vestibular, vai fazer algum concurso, essa é a parte cobrada, tá? Então, equações exponenciais, se liga, pergunta, vamos que vamos. Equações exponenciais. O que é uma equação exponencial? Equação exponencial é sempre que aparece a incógnita no expoente, tá? Vou inventar uma aqui. Vou inventar uma aqui bem louca, assim, só pra gente ter uma ideia. 2x mais 4 elevado a x menos 2 igual a 4 elevado a x. Isso aqui é uma equação exponencial? É uma equação exponencial. Aí você fala, como é que resolve isso? Bom, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Depois a gente analisa, depois a gente pensa, tá? Mas agora eu só quero definir o que é equação exponencial. Equação exponencial é quando o x está no expoente, certo? Beleza. Tá. Então, como é que a gente vai resolver equações exponenciais? Bom, normalmente, uma das maneiras de resolver, porque tem várias maneiras de resolver equações exponenciais, tem várias maneiras, certo? Várias. Uma das maneiras de resolver... E essa daqui? Não, essa daqui não. Essa daqui eu não sei, acabei de inventar. Eu inventei na louca, falei, vou falar a coisa mais louca que tem só para colocar aí. Aí coloquei. Agora, como é que eu vou resolver? Não sei. Essa daqui eu não sei, eu tenho que parar a pensar, não vou parar a pensar agora, não é o objetivo agora. A gente vai resolver equações exponenciais bonitinhas, feias ou horripilantes, a gente até analisa em outro momento, tá? Mas agora eu não vou analisar aquela ali não. Ó, como é que a gente resolve equações exponenciais? Uma das maneiras é fazendo os dois lados da equação virarem potências de mesma base. Do tipo assim, ó, por exemplo, a elevado a x é igual a elevado a 3. Daí eu digo que, bom, se a elevado a x é igual a elevado a x, eu digo que x é igual a 3, certo? Bom, certo, mas tem algumas condições, tá? Isso daqui, tá? Isso daqui são esse tipo de equação exponencial, a gente vai poder fazer isso, né? Se isso, então isso, tá? Ó, se isso, tá vendo? Esse símbolo aqui, ele diz assim, ó, o que está antes do símbolo, você fala se isso daqui, então isso aqui, tá? Isso, então isso. Você não vai nem falar o se, né? Isso, então isso. Ou se isso, então isso, tá? É isso que esse símbolo aqui quer dizer. Mas isso daqui só vai acontecer quando A for maior do que zero e o A for diferente de 1. Aí, nessa situação, você pode dizer isso aqui. Entendeu? Tá vendo isso aqui, ó? Isso daqui, a base, ó, a base não é o A, não é 4. Entendeu? Então, aqui você tem que pensar um monte de coisa, porque isso aqui é uma equação exponencial, mas ela não é uma equação exponencial desse tipo, entendeu? Então, aí você tem que analisar situações específicas para essa equação exponencial, tá bom? Aí é outro momento, outra coisa, aí a gente analisa, pode ser que isso aqui nem tenha solução, entendeu? Pode ser que isso aqui nem tenha solução. Tá? Mas nas equações exponenciais que você consegue colocar de um lado e do outro, assim, uma potência de uma base, e do outro lado uma potência da mesma base, e essa base for maior do que zero e diferente de 1, aí você pega igual o expoente, já que a incógnita está no expoente, né? Porque a equação exponencial, a incógnita está no expoente. Então, já que a incógnita está no expoente, aí eu igualo os expoentes e resolvo. Entendeu? Então, tem várias equações, e a grande maioria, elas são assim, tá? A não ser que você vai fazer o ITA, você vai fazer curso no ITA, você vai fazer no IME,
tá? Você vai fazer no ITO, no IME, essas aqui aparecem também, mas elas são assim, não, esse daí é facinho. Eles falam assim, os caras que elaboram prova do ITA, do IME, eles falam, não, essa daí é facinho, essa daí é facinho. Essa daí põe nos vestibulares normais. No ITA a gente vai pôr uma coisa louca. Daí eles fazem umas coisas loucas assim, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Mas na maioria, no Enem, nos vestibulares, no modo geral, a grande parte das equações, elas são desse tipo, onde a base ela é maior do que zero, ou a base é diferente de um, tá? De vez em quando aparece uma coisa louca ali, mas é fácil identificar, tá? Então, vou colocar alguns exemplos assim. Por exemplo, 3 elevado a x é igual a 81. Aí, a técnica é fazer o quê? Fazer os dois lados virar potências da mesma base. Bom, aqui é potência já, e já está na base 3. Esse 81, consigo colocar na base 3? Consigo. É 3 elevado a 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. É 3 elevado a 4. Ah, então tá, olha, a base é maior do que zero e diferente de 1. Então o x aqui é igual a 4. Pronto, entendeu? É assim que resolve. Mas é claro que a coisa não é tão básica assim. Às vezes ela pode aparecer umas coisas um pouquinho diferentes. Por exemplo, assim, ó, 3 elevado a x mais 2 mais 3 elevado a x menos 2 igual a 9. Tá vendo? Aí, desse lado, não tem só uma potência da mesma base, tem duas. Aí você fala assim, aí aqui a gente coloca assim, 3 elevado a 2, aí você faz então, x mais 2 mais x menos 2 é igual a 2? Não, nada a ver, tá? Nada a ver, nada a ver. Você tem que resolver do jeito bem calminho e tal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Isso aqui era só para introduzir o que é equações exponenciais, tá? A gente tem que lembrar que tem sempre uma matemática básica que está por trás, que ensina bem direitinho alguma coisinha ou outra ali e tal, as propriedades, coisas que a gente pode fazer, entendeu? E é o que a gente vai usar aqui, mas nós vamos ver alguns exemplos agora, tá? Então, por exemplo, essa daqui eu já fiz até uma parecida ali, ó, tá? Resolva a equação 4 elevado a x é 512. Aí você fala, bom, então 512, será que com 512 eu consigo fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 até chegar no 512? Né? É uma forma de pensar. Então vamos fazer aqui, ó, vamos fatorar o 512. Ó. Então a gente faz o quê? Vamos lá. Por 4. Vamos lá. 51 por 4 dá... Não. Começa com 5, né? 5 por 4 dá 1, sobra 1. 10 por 4 dá 2, sobra 3. 32 por 4 dá 8. Ó, deu. 128 por 4 dá? Dá. Vamos lá, então 12 por 4 dá 3, sobra nada. 8 por 4 dá 2. Ó, deu. 32 por 4 dá? Dá. 32 por 4 dá 8. Ó, deu também. 8 por 4 dá? Dá. 8 dividido por 4 dá 2. Ih, agora deu 2. Então quer dizer que 512, na verdade, ó. Então olha só, 4 elevado a x, ele está dizendo que 4 elevado a x é o quê? É 4 elevado a 4 vezes 2, porque 512 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 2, né? Porque, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, é 4... eu não consegui igualar, eu preciso igualar, fazer que nem eu fiz aqui, ó. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Então, a mesma base, daí eu igualo os expoentes. Aqui tem um 2 atrapalhando. Tem esse 2 aí atrapalhando. E aí, o que eu faço? Aí, eu lembro que 4 é igual a 2 elevado ao quadrado, não é? Então, em vez de eu usar a base 4, vamos tentar usar a base 2, porque daí esse 2 aqui vai entrar na base junto. Quer ver? Olha só. Então, esse 4 aqui é 2 elevado a 2, que está elevado a x. Esse 4 aqui é 2 elevado a 2, que está elevado a 4, vezes 2. Olha só, agora está ficando como eu quero, certo? Bom, daí na aula passada a gente viu as propriedades de potenciação, viu, não viu? A gente viu uma propriedade lá que diz o seguinte, ó, quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, né, potência de potência, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Então, isso daqui, ó, passa a ser o quê? 2 elevado a 2 vezes x, 2x. Tá vendo? E esse daqui é a mesma coisa. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 4, é 2 elevado a 8, vezes 2. Certo? Aí você fala, mas ainda não juntou as bases. Sim, olha só. Mas 2 elevado a 8 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Aí, vezes 2, então vai ser o quê? 2 elevado a 9.
Peraí, então isso aqui é o que? É 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 9, né? Ó, é só usar também a propriedade aqui. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Aí quando eu tenho potências de mesma base se multiplicando, o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então isso aqui dá 2 elevado a 9. Entendeu? Não tem como resolver equações exponenciais se você não estudou as propriedades. Ah, mas é que eu não queria, eu não sei direito as propriedades. Então volta a estudar as propriedades. Tá? Estou considerando aqui que você já estudou as propriedades. Então isso aqui deu 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 9, certo? Bom, agora eu caí nessa situação. Então eu tenho potências, né? Eu tenho uma igualdade de potências, onde a base é igual, a base é maior do que zero e a base é diferente de 1. Beleza. Então o que eu faço? Eu igualo os expoentes. Então eu vou dizer que 2x é igual a 9, certo? Mas se 2x é igual a 9, então eu pego esse 2 que está multiplicando o x, passo para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual a 9 sobre 2. Pronto, está aqui minha resposta. X é igual a 9 meios. Ah, você tem que deixar assim, em forma fracionária? Não, você pode colocar também x é igual a 4,5. Também está certo, não tem problema nenhum. Beleza? Ah, mas eu posso colocar em forma de número misto? Pode, vamos ver. Tipo assim, isso aqui é 4 inteiros e meio, né? Então é 4 e meio, como número misto. Pode ser também. Ah, mas depende também, né? Se você colocar assim pro teu professor, se ele for um professor meio fraquinho, ele vai dizer, errou, isso aqui. Ele nem vai saber o que é isso aqui, tá bom? Alguns professores não sabem mesmo, tá? Bom, vamos lá. Determine o conjunto solução da equação 81 elevado a x mais 2 igual a 1 no universo dos números reais, tá? Então, calma aí. Ó, eu estou vendo que eu só tenho x no expoente, certo? Então, se eu só tenho x no expoente, eu talvez tenha que usar esse negócio aqui, ó, igualar as bases dos dois lados. Aí você fala, mas do outro lado está 1. Mas calma aí, 81 elevado a x mais 2 é igual a 1? Mas eu não consigo colocar esse 1 aqui como sendo 81 elevado a alguma coisa, por exemplo? Consigo ou não consigo? Consigo. Mas como? Tá lá na aula da semana passada. Lembra que tinha um expoente, qualquer número diferente de zero elevado àquele expoente sempre dava 1? Essa é verdade, é o zero. Isso aí, ó. Então, 81 elevado a x mais 2 é igual a 81 elevado a zero. Então, quer dizer que x mais 2 é igual a zero. Então, quer dizer que x é igual a menos 2. Acabou. Molezinha. Facinho. Facinho, facinho, facinho. Né? Tem mais alguma coisa para fazer isso aqui? Não, acabou. É isso aí. É isso aí. Aí você fala, nossa, mas é muito fácil assim? Esses aqui são. Tá bom? Então vamos ver mais alguma coisa. Então, olha só. Para não ficar tão facinho, né? Mas para não ficar tão difícil também, porque olha só, a matemática, ela está muito ligada ao português, né? Tem gente que só gosta de matemática, assim, conta, equações, multiplicação, divisão, tal, né? Mas a matemática do dia a dia, ela está relacionada à interpretação de alguma coisa. A gente faz matemática todo dia. Minha esposa estava comentando esses dias com uma colega dela que fala, eu odeio matemática. Ela falou assim, olha, mas na nossa profissão, ela é praticamente toda matemática. Ela falou, não, mas eu fiz eu entrei para essa profissão porque eu queria fugir da matemática. Ela falou, mas não tem como. Olha só, a gente calcula isso. Eu não vou falar tudo que é, né? Mas ela trabalha com turismo. Ela falou, a gente calcula a quantidade de dias que o cliente vai viajar, a gente calcula a quantidade de valor da estadia, a gente calcula quantos dias, quantas horas de viagem, a gente calcula as horas não sei o quê, a gente calcula o preço, a gente calcula a porcentagem, a gente calcula. É tudo matemática, entendeu? Então, para não fazer a coisa ficar muito fácil, o Enem, principalmente, gosta disso, tá? Ele coloca algum texto que você tem que interpretar e cai naquelas coisas fáceis. Então, aquilo lá é fácil, mas a interpretação, às vezes, algumas pessoas se enrolam. Então, veja essa daqui, ó. Uma empresa produziu, num certo ano, 8.000 unidades de determinado produto. Ela produziu 8.000 unidades. Beleza, o que eu escrevo? Tem que só lembrar disso. Projetando um aumento anual de produção de 50%.
Pô, projetando um aumento anual de 50%. Ah, então calma aí. Tá. Vamos pensar aqui. Qual a produção P dessa empresa T anos depois? Ah, então calma aí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar de P a produção, certo? A empresa produziu. Então P é a produção, né? Projetando o aumento do anual da produção. Então P, ó, vou colocar aqui para usar o espaço aqui para explicar bem. Então P a gente vai chamar de a produção. Produção. Certo? Então vamos chamar PN, esse N aqui, ó, o ano. Entendeu? Então, no ano 0, P0, ou no P1, no primeiro ano, né, ele diz assim, ó, uma empresa produziu em certo ano 8.000 unidades. Então, vamos chamar de P0, 8.000 unidades. Tá? 8.000 unidades. Beleza? Projetando um aumento anual de produção de 50%. Então, calma aí. Então, se no ano 0, ela produziu 8.000, quanto que ela produziu no P1? No ano 1. Um ano depois, quanto ela produziu? Aí você fala, um aumento anual de produção, um aumento anual de 50%. Então, ela produziu 8.000 mais 4.000. 4.000. É isso aqui que ela tinha que ter produzido. Que dá o quê? 12.000. Beleza, tá certo. E no segundo ano, né? Esse aqui no ano 0. Um ano depois esse. No segundo ano vai ser o quê? Vai ser 12.000 mais 50%, que é o quê? 6.000. Certo? Então, no outro ano ela produziu o quê? 18.000, né? Pô, queria eu ter uma produção assim, ia ficar rico rapidinho. Em 10 anos, ia ficar rico rapidinho, né? 50% todo ano. Em 10 anos, ia ficar, né? Em 10 anos, o que você não faz em 10 anos? Imagina se você estudar matemática durante 10 anos. Se você estudar matemática todo dia, um pouquinho, e aprender uns 50%, chega no final do ano, você gabarita a prova do vestibular. Você entendeu o que eu estou fazendo? Tá. Só que, olha só, eu quero fazer uma fórmula em que a produção vai ser baseada no T. Eu vou colocar o T, por exemplo, assim, ó, no ano 1, né, depois de um ano, né, quando o T for 0, 0 anos tem que dar 8.000. Quando o T for 1, ou seja, depois de um ano, o P tem que resultar 12.000. Quando o P for 2 anos, o P tem que resultar o quê? 18.000. Entendeu? Então quer dizer que P vai estar em função do tempo. É isso que ele quer. Certo? E como é que eu vou fazer isso? Então veja só. Essa conta aqui, tá? Como é que eu fiz essa conta? Eu fiz uma vez o 8.000 mais meia vez 8.000. Né? 4.000, o que eu fiz? Eu peguei o 8.000 e dividi por 2, né? Então eu fiz assim, ó. Então vou chamar PN, certo? O PN, então, é o P1, né? Na verdade, um P1. O PN, não, P1, P1. O P1 vai ser o quê? Vai ser uma vez 8.000 mais meia vez 8.000, certo? Então deu, meio é 0,5, certo? Então isso aqui deu 1,5 vezes 8.000, é ou não é? Se eu fizer 1,5 vezes 8.000, vai dar os 12.000, certo? Bom, o P2 vai ser o quê? Uma vez o quê? Os 12.000, que é isso aqui, ó. Então, uma vez isso aqui, tá? Então, uma vez 1,5 vezes 8.000, mais meia vez 1,5 vezes 8.000. Por que você já não coloca 12? Que eu quero demonstrar uma coisa. Ó. Assim como eu fiz 8.000 mais meio 8.000 deu 1,5 8.000, então tudo isso daqui mais meio a mesma coisa vai dar o quê? 1,5 vezes isso aqui, que é 1,5 vezes 8.000. Conseguiu perceber o que aconteceu aqui? Ó? No ano 1, eu fiz 1,5 vezes 8.000. No ano 2, eu fiz 1,5 vezes 1,5 vezes 8.000.
Então, no ano 3, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma vez isso aqui, mais meia vez isso aqui. E vai dar 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 8 mil. Né? Ó, a produção do mês 3, né? Do mês 3, do ano 3, vai ser o quê? Vai ser 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 8 mil. No ano 3, porque, ó, no ano 1, eu fiz 1,5 vezes o P0. No ano 2, eu fiz 1,5 vezes o P1, que é 1,5 vezes P0. Tá lá, 1,5 vezes P0. Então, no ano 2, eu fiz 1,5 ao quadrado vezes P0. No ano 3, então, eu vou fazer 1,5 ao cubo, que é elevado ao 3, vezes P0. Então, o P de T vai ser o quê? Então, o P de T vai ser o quê? Vai ser 1,5 elevado a T vezes 8.000. Pronto. Aí você fala, mas peraí. E se eu colocar zero, vai dar isso? Ó, então vamos lá, 1,5 elevado a zero. Quanto que é qualquer número elevado a zero? Dá 1. 1 vezes 8.000, 8.000. Tá certo. Quando t for 1, depois de um ano, né? Ó, a produção P dessa empresa, t anos depois. Então, depois de um ano depois que começou. 1. 1,5 vezes 8.000. Tá aqui, ó, 1,5 vezes 8.000, vai dar os 12.000. Quando for 2, vai ser 1,5 ao quadrado. Né? Então, vou fazer 1,5 vezes 1,5 vezes 8.000, que vai dar isso aqui, ó, 18.000. Entendeu? E assim que vai. Então, tá aqui a fórmula. Aí ele pergunta, qual a produção P dessa empresa T anos depois? Então, P em função do T vai ser 1,5 elevado a T vezes 8.000. Pronto. Agora, olha a letra B. Quantos anos após a produção anual da empresa, né? Quantos anos após quantos anos a produção anual da... Tá valendo tudo errado, tá vendo? É isso que eu estou dizendo, é a leitura. Após quantos anos a produção anual da empresa será de 40.500? Então, ó, vou usar essa fórmula aqui. Ele quer saber o quê? Ele quer saber quantos anos. Ele quer saber o que dessa fórmula? Ele quer saber o T, ó, o T dessa fórmula. E ele me diz que a produção da empresa será 40.500. Então, 40.500 vai ser a produção. Ó. Então, eu vou colocar ali, certo? Ó, vai ficar assim, ó. 40.500, é isso aqui, ó. Vai ser igual a 1,5 elevado a t, porque eu não sei quanto é o ano. Eu quero saber quantos anos. Vezes 8.000. Viu? Aí, o que eu faço? Agora, eu vou isolar isso aqui que tem o t, ó. E vou jogar esse 8.000 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó. 40.500 dividido por 8.000. Isso vai ser igual a 1,5 elevado a t. Agora, eu tenho que ajeitar isso aqui, ó, porque isso é ou não é uma equação exponencial? Mas não tem x, velho. Não tem x, mas tem t, né? A nossa equação agora, a nossa incógnita, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente vai variar para descobrir outra coisa, é o t. Então, o t é a incógnita. Então, a equação exponencial aqui é o quê? É aquilo que tem o t no expoente, que é o caso aqui, ó. Então, quando eu coloquei aqui no lugar da produção, o valor que ele me deu, eu obtive aqui uma equação exponencial. Como é que a gente resolve a equação exponencial? Quando a gente põe as coisas nas mesmas bases. A base dessa potência aqui é o quê? 1,5. E essa daqui vai ser o quê? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou simplificar, certo? Eu vou simplificar. Ó, se você não entende muito de fração, no primeiro ano, na matéria do primeiro ano, na aula anterior a essa daqui, não, eu acho que não é dessa aqui, amanhã eu vou explicar de fração. Vai lá, assiste no primeiro ano que você vai ver, ó. Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Tá vendo? Eu estou simplificando, eu estou dividindo em cima e embaixo por 10, certo? Será que dá para simplificar isso aqui ainda? Dá, olha. Dá por 5 e dá por 0. Ó, eu expliquei isso aqui hoje, né, dos múltiplos aqui, os critérios de divisibilidade, lá no primeiro ano. Então, eu vou dividir por 5 aqui, ó, vou dividir por 5. Isso aqui dividido por 5 vai dar o quê? Bom, 40 por 5 dá 8. Sobra 0.
5 por 5 dá 1. Então, isso aqui dividido por 5 dá 81. Isso aqui dividido por 5 vai dar 8 por 5 dá 1, sobra 3, abaixo 0. 30 por 5 dá 6. Ó, pronto. Simplifiquei, deu 81 sobre 16. Bom, 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Só é divisível por 3. E 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só é divisível por 2. Não consigo simplificar mais. Então, eu obtive o quê? 81 sobre 16 é igual a 1,5 sobre t. Só que 1,5, na aula de amanhã do primeiro ano eu vou falar isso, 1,5 é o quê? É um número racional. Eu posso colocar ele em forma de fração. 1,5 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Ó, 3 dividido por 2 elevado a t. Tá vendo? Bom, peraí, mas eu não falei que 81 era 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? E 16 não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Você viu que eu mexi a quantidade de dedos igualzinho? Olha só, 81 é 3 elevado a 4. E 16 é 2 elevado a 4. Pô, peraí, ó, tá ficando igual lá, ó. Tá ficando igual lá, tá vendo? Não é assim que vocês resolvem? Não, quando eu vou resolvendo isso aqui, eu falo, olha. Por quê? Porque eu vi isso aqui, quando eu vejo isso aqui, eu lembro de uma das propriedades da semana passada. Qual é a propriedade? É a propriedade do seguinte, ó. Eu enunciei uma propriedade assim, ó. Quando eu tenho A sobre B elevado a N, isso é a mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N. Agora está aparecendo essa propriedade, só que eu vou usar daqui para cá, não daqui para cá, mas daqui para cá. Ó, 3 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4, ó, A elevado a N dividido por B elevado a N é o A sobre B, tudo elevado a N. Então, 3 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 sobre 2 elevado a 4. E isso tem que ser igual ao quê? A 3 sobre 2 elevado a t. Então, olha só, eu tenho aqui uma equação exponencial que tem uma potência de um lado, uma potência do outro, e a base das potências são iguais. A base da potência é maior do que zero, não é negativa, é maior do que zero. E não é 1, é diferente de 1. Então, o que eu posso fazer? Igualar os expoentes. 4 é igual a t. Pronto, descobri. Descobri. Então, quer dizer que vai ser depois de 4 anos que a produção vai ser 40.500. Exatamente. Então, após quantos anos? Aí o cara coloca lá, né? 4 anos. Certo? 4 anos. Aí vai ter um espertinho que vai falar assim, mas eu fiz um jeito melhor. Como é que você fez? Eu fui fazendo isso aqui, ó. Continuei isso aqui, ó. Se P1 é 12 mil, P2 é 18 mil, então P3, o cara fala assim, ó, P3 vai ser o quê? Vai ser 18 mil mais 9, certo? Aí o cara fala, então P3 vai ser o quê? 0, 0, 0, 9, 8 dá 17, vai 1, 1 mais 1, 2, 27 mil. P3, que P4? P3, né? Aí fala, e o P4? Daí eu vou fazer o P4 aqui embaixo. Aí ele fala assim, então P4 vai ser o quê? Vai ser 27 mil mais metade de 27 mil. Quanto é 27? 26, se fosse 26 mil, seria 13 mil, né? Só que é 27, então é 13.500. Aí o cara fala, então P4 vai ser o quê? 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 3 mais 7, 10, vai 1. 1 mais 2, 3, mais aquele 1, 4. 40 mil. 40.500. Aí o cara fala, então é 4. Claro, é verdade, tá vendo? É possível fazer assim? É possível. Mas o nosso objetivo aqui, é achar uma equação aqui para resolver, certo? A gente está resolvendo pela teoria, né, das equações exponenciais. Eu tenho uma equação exponencial e eu tenho que resolver a equação exponencial, tá? Mas é possível, às vezes você vai fazer uma prova lá de algum concurso e cai essa questão aqui. Aí você, é claro, usa a cabeça e vai fazendo assim, né? Faz assim, faz assim, faz assim e chega na resposta. Mas se isso daqui for uma questão subjetiva, né? Discursiva, essa daqui você erra, porque você não conseguiu a equação, né? Se você não conseguiu fazer aqui, você não conseguiu a equação, né?
Mas você acerta essa daqui, porque daí é só fazer assim por a progressão e ficar fazendo isso aqui que você chega na resposta, né? Entendeu? Mas o objetivo é a gente fazer tudo, tá? É aprender realmente equação exponencial, tá bom? Bom, por hoje é só isso aí mesmo. É pouquinho por dia, amanhã tem um pouquinho mais, tá? Pega lá a lista de exercício, tem outros exemplos desse aqui para você fazer lá na lista, tá? Treinar, tá? Tem gente que se enrola nisso aqui, ó, mas veja como é que eu fiz. Eu fui fazendo o cálculo e eu observei o que que eu fiz até que eu montei, tá? É uma questão de prática mesmo, de treino para chegar e fazer isso aí, tá bom? Então pega lá a lista de exercícios, vai fazer e amanhã volta para aula, tá bom? É isso aí, até mais.